Muito bem. Bom, depois da paralisação dos caminhoneiros, vários pontos do país estão tendo problemas com grupos que nada têm a ver com essa paralisação. Aqui, muito perto da minha casa, na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, as pessoas estão muito amedrontadas com grupos que ainda não foram identificados, são bastante violentos, não são os caminhoneiros, mas estão fazendo com que as pessoas não consigam retomar as suas atividades cotidianas. Alguns desses grupos foram motivo de manifestações dos ministros em coletiva oficial no Palácio do Planalto no dia de hoje. Eu vou mostrar para vocês um vídeo feito nesta madrugada aqui em São Paulo. Mãe, eu vou matar. Tá bem, eu não vou fazer nada. Descansa. Bom, estou vendo muita gente aí no chat dizer que isso é uma manifestação de tal tendência política, de outra tendência política. Não é. Ninguém sabe quem são essas pessoas, elas não são vinculadas a nenhuma tendência política da região. Não se conseguiu identificar até o momento quem são essas pessoas, mas há notificações de que isso aconteceu na rodovia Raposo Tavares no quilômetro 32, no quilômetro 23, teve pai saindo com criança de colégio que no início da noite foi abordado. Quando começaram a depredar o carro com criança e viram a criança, eles pararam de depredar, não chegaram a depredar carros que tinham crianças dentro. Mas, enfim, não são caminhoneiros, né? Vocês viram ali que não tem nenhum caminhão nessa manifestação. E o fato de haver manifestações muito violentas de pessoas que nada têm com a causa dos caminhoneiros foi abordado hoje numa entrevista coletiva à imprensa dos ministros de Michel Temer. Vamos ver. Nós entendemos que já não estamos mais tratando de piquetes grevistas, mas sim de concentrações, em que há uma mescla, sim, em alguns casos, de caminhoneiros. Há, sim. Mas essas concentrações, como muito bem foi dito aqui, têm envolvido populares, pessoas que não são da atividade dos caminhoneiros. E então, o que está se fazendo? A autoridade do Estado chega através da força pública e separa o que são caminhoneiros que querem seguir o seu caminho, sigam. Caminhoneiros que queiram ficar fora da estrada, nós não temos o condão de obrigar ninguém a seguir. Agora, o que nós podemos é separar aqueles que não tenham relação com a atividade dos caminhoneiros e que estejam ali fazendo agitação política, buscando algum tipo de favorecimento político, da gente afastar eles, como bem foi dito pelo general, com o uso da força, o que não implica dizer que é com o uso de violência. A força se usa para fazer essa separação, independentemente da violência. Não houve violência, portanto, com relação ao caso. Só quero complementar essa questão. Vamos a um fato. No Maranhão houve uma desobstrução
aonde foi necessário o uso da força. 7 pessoas foram presas. Nenhum dos 7 presos é caminhoneiro. E quem é preso num momento como esse é quem resiste até de uma forma mais obstinada. Certo? Então, 7 presos de um caminhoneiro. Os caminhoneiros estavam na boleia dos caminhões tentando ultrapassar aquele bloqueio. E foi necessário o uso da força, como bem coloca, na medida absolutamente necessária, através de uma integração entre Forças Armadas e Polícia Rodoviária Federal, 7 presos, nenhum caminhoneiro. É prova de que as palavras do presidente da BICAM são corretas, são certas. Existe, sim, infiltração indevida nesse movimento. Por quê? Pessoas estavam impedindo os caminhoneiros de realizar, de fazer aquilo que eles queriam fazer, dirigir os seus caminhões. Eu quero construir um país como todos os militares queremos. Eu já na reserva, e não falo em nome deles aqui, porque não tenho autoridade para isso, falo pelo que conheço. Queremos construir. Não busquem encontrar o problema onde ele está iluminado. Me faz lembrar uma piada, quando eu era menino, que um cidadão encontrou um bêbado dando voltas num poste, e depois de 15 minutos perguntou: o que está fazendo nesse poste? Eu estou procurando a minha carteira que eu perdi aqui. Então vou te ajudar. 15 minutos depois ele virou para o bêbado e disse: mas tem certeza que perdesse aqui? Disse: não, eu perdi no beco ali, a 2 quadras daqui. Mas por que está procurando aqui? Disse: porque aqui está iluminado e lá está escuro. Não vamos procurar problema onde está iluminado. Não vamos procurar problema onde está escuro. As incógnitas são por quê? Por quê? Por que chegamos a isso? Essas são as incógnitas. Essa é a primeira incógnita para nós respondermos. Absolutamente é um assunto do século passado, uma pergunta que, do ponto de vista pessoal, não vejo mais nenhum sentido do ponto de vista das perspectivas do passado político, da maturidade do povo brasileiro, mas ainda existe algumas pessoas, enfim, tem que saber em que medida, que acham que essa alternativa é possível. Era importante nós sabermos por quê, era importante nós termos ideia de saber por quê, para ver onde erramos nós, Brasil, onde erramos nós, aqueles que fazem a política, para que isso ainda estivesse disposto sobre a mesa. Bom, a gente tem aí uma fala muito importante do general Etchegóin, que é ver onde os políticos erraram nos últimos anos. E nunca passou pela sua cabeça por que os caminhoneiros em outros países, quando tem problemas semelhantes de custos de frete, não conseguem paralisar a nação? Porque, ao contrário de outros países, não é a questão da linha ferroviária, da malha ferroviária. Quem depende de petróleo tem reservas de petróleo. A gente tem, por exemplo, reservas de milho para o controle do preço do milho, reservas de café, reservas de açúcar, mas nós não temos reservas de petróleo. Os Estados Unidos, por exemplo, têm reservas de petróleo suficientes para abastecer de combustíveis o país inteiro durante 180 dias. O governo garante isso. A gente tem uma distorção de um Estado que estica os seus braços, está presente onde não deve estar e onde deveria, age de forma insuficiente, ou então, vamos dizer, age de forma errada, age de uma forma que, enfim, não vale os impostos que a gente paga. Erros feitos nos últimos anos de investimentos na Petrobras, não vou nem falar de investimentos, porque a Lava Jato fala muito mais alto do que eu, mas essa questão das reservas colocadas em lugares estratégicos para distribuição é uma que precisa ser abordada com muita seriedade. Como é que pode uma categoria só parando? Ninguém tem combustível no país? Como assim? Nós não temos um Estado funcionando, um Estado que drena impostos de toda a população? Eu acho que isso precisa ser endereçado. E aí, por mais que a galera não goste do ministro Marum, não importa se a gente gosta ou não,
ele falou uma coisa que é um fato. Há pessoas que estão se aproveitando, sim, de todo o tumulto que foi causado pela movimentação dos caminhoneiros. Inclusive pessoas que querem simplesmente fazer arrastão nos carros. E estão se aproveitando do que houve com os caminhoneiros e sabendo que a polícia está empenhada em outras questões para se juntar e agir como agiu esse grupo que vocês viram aí. É uma ação de pouco mais de 2 minutos, não dá nem tempo da pessoa chamar a polícia. Chamou a polícia chegou, eles, pumba, já foram embora e já sumiram. Como ele disse, no Maranhão, 7 pessoas foram presas numa ação semelhante, nenhuma dessas pessoas era caminhoneiro. Toda vez que tem o caos, toda vez que tem a miséria, a gente tem aí o comércio do caos e o comércio da miséria, que são aquelas pessoas que não têm o mínimo pudor em lucrar com o sofrimento dos demais cidadãos brasileiros.